Ser bom demais já te fez mal? Ser compreensivo, paciente, sempre disposto a ajudar e, no final, sentir-se usado, esgotado, invisível? Marco Aurélio dizia: "Sê tolerante com os outros, mas rigoroso contigo mesmo." E talvez esse seja o problema. Muitos foram ensinados a ser bons, mas não a ter fronteiras, a confundir generosidade com entrega total, a confundir empatia com autoabandono. Vivemos em um tempo em que a bondade virou espetáculo. As pessoas elogiam o coração grande, mas se aproveitam dele. Ser gentil virou sinônimo de ser submisso, e o bonzinho paga o preço da própria doçura, o esgotamento emocional de quem dá demais e recebe quase nada. O estoicismo, no entanto, ensina o contrário. O sábio não busca ser agradável, busca ser justo. Ele entende que a bondade sem razão vira fraqueza, e a empatia sem limite vira prisão. Sêneca escreveu: "Aquele que sempre cede por medo de desagradar se torna escravo do aplauso." Essa frase corta fundo, porque revela o que muitos vivem sem perceber: a escravidão de quem faz o bem por medo de ser rejeitado. E é aqui que o pensamento estoico se torna uma libertação. O verdadeiro bem não precisa ser aplaudido, precisa ser equilibrado. A virtude não se mede pela doação constante, mas pela consciência com que se doa, porque o bonzinho se apaga para iluminar os outros, e quando percebe, já virou sombra de si mesmo. O estoico é diferente. Ele é como o sol. Não depende de aprovação para brilhar. Não pede licença para existir. Ele faz o bem, mas não mendiga retorno. Ele ajuda, mas não se anula. Ele entende que compaixão e firmeza podem morar no mesmo corpo. Sabe por quê? Porque ser bom não é ser ingênuo. Ser bom é ter o coração aberto e a mente desperta. É saber quando estender a mão e quando guardá-la. É não permitir que o outro se alimente da tua luz até te apagar. Você busca aprender a ser firme sem perder a bondade? Considere se inscrever agora. Aqui, cada reflexão é um passo para o equilíbrio entre força, serenidade e virtude. O bonzinho é como uma vela acesa em ventania. Ilumina, mas se apaga cedo. O sábio, ao contrário, é o sol. Brilha sem pedir permissão. E é nesse brilho silencioso que começa o verdadeiro poder de ser bom sem ser usado. Bondade não é obrigação, é escolha consciente. Marco Aurélio escreveu: "Não faças nada que te tire a paz interior." E é justamente aí que muitos se perdem. Fazem o bem por costume, por medo, por culpa, e esquecem que o bem sem consciência se transforma em autossacrifício. A verdadeira bondade não nasce da obrigação, mas da lucidez. Quando você faz o bem porque quer, e não porque precisa ser aceito, o gesto ganha pureza. Quando você ajuda porque a virtude te chama, e não porque o medo te empurra, o ato se torna força, não fardo. O bonzinho ajuda para ser amado. O sábio ajuda porque ama o certo. Um se desgasta tentando provar valor, o outro encontra paz por agir conforme a própria natureza. Essa é a diferença entre o que se anula e o que se equilibra. O primeiro quer agradar, o segundo quer ser justo. O primeiro busca aplausos, o segundo busca harmonia. O problema é que a maioria aprendeu que ser bom significa nunca negar ajuda, que amor verdadeiro é dizer sim, sempre, mesmo quando o sim te corrói por dentro. Mas bondade sem discernimento é servidão. O bem que destrói quem o pratica não é virtude, é descontrole emocional disfarçado de generosidade. A alma sábia entende que nem todo pedido merece resposta, e nem toda entrega é sinal de amor. Às vezes, a ação mais justa é negar. Às vezes, o gesto mais bondoso é se preservar. E isso não é frieza, é respeito, porque não há justiça em se deixar adoecer para manter o outro confortável. Bondade é um ato de consciência, não de submissão. É escolher o que realmente alimenta a alma, não o que te torna refém da aprovação alheia. Ser bom, quando bem compreendido, não dói. Ser bom, quando nasce do equilíbrio, liberta. Quem busca a aprovação, perde autonomia. Epicteto dizia: "Se queres ser livre, desapega-te da necessidade de ser amado." E talvez essa seja uma das maiores prisões do homem moderno, a de depender do olhar do outro para se sentir inteiro.
A busca por aprovação transforma a bondade em faz com que cada gesto gentil seja, na verdade, uma tentativa disfarçada de ser aceito. E quem vive para ser aceito, inevitavelmente se perde de si. A necessidade de agradar é uma corrente invisível, parece leve, mas pesa na alma. Faz com que a pessoa diga sim quando quer dizer não, sorria quando está exausta, se ofereça quando queria apenas descansar. Aos poucos, o bonzinho se transforma em um personagem criado para manter a paz dos outros, mesmo que isso custe a própria. O estoico entende que viver para agradar é abdicar da própria liberdade, porque quem precisa de aprovação nunca age por virtude, age por medo. Medo de decepcionar, medo de ser mal interpretado, medo de não ser querido. Mas o medo é uma prisão disfarçada de gentileza. A verdadeira bondade não depende de testemunhas. Ela nasce do alinhamento entre razão e coração. Quando o gesto é puro, ele não precisa ser visto. Quando a intenção é justa, ela não precisa ser reconhecida. O estoico faz o bem porque é o que deve ser feito, não porque alguém está observando. A força em ser fiel aos próprios princípios, mesmo quando o mundo não entende. A alma livre não busca aplausos, busca coerência. Ela sabe que quem vive para agradar, inevitavelmente, se torna escravo de quem aplaude. Mas quem vive em paz com a própria consciência, esse sim, já conquistou a liberdade que ninguém pode tirar. O verdadeiro altruísmo exige autodomínio. Sêneca dizia: não se pode ajudar o outro se estás caindo junto com ele. E essa é uma das verdades mais duras da bondade. Muitos acreditam que amar é carregar o peso do outro, que ser bom é se afundar junto para provar lealdade. Mas o estoico entende que o verdadeiro altruísmo começa no equilíbrio. Ajudar não é se anular. Cuidar não é se perder. O bonzinho costuma se colocar em último lugar, acreditando que isso é virtude. Mas o que ele não percebe é que o excesso de entrega destrói tanto quanto o egoísmo. A compaixão sem medida é uma forma de desordem emocional, porque quem se doa sem se conhecer acaba servindo por carência e não por amor. O sábio ajuda de pé, não ajoelhado. Ele entende que para sustentar alguém, precisa estar inteiro. Que para oferecer luz, precisa manter a própria chama acesa. Que para salvar o outro, primeiro precisa se salvar de si mesmo. O autodomínio é o coração do altruísmo verdadeiro, porque só quem domina as próprias emoções consegue distinguir o ato virtuoso do impulso destrutivo. Às vezes, o sim que você dá é um não para si mesmo. Às vezes, a ajuda que oferece é o que impede o outro de crescer. O estoico age com empatia, mas também com discernimento. Ele estende a mão, mas não entrega a alma. Ele apoia, mas não se abandona. E essa é a bondade mais rara. A bondade madura, que entende que amar o outro sem se amar é apenas uma forma elegante de autossabotagem. Ajudar é nobre, mas preservar-se é sabedoria, porque a caridade mais profunda começa dentro de si, no compromisso de não se perder enquanto tenta salvar o mundo. Evite confundir empatia com permissividade. Leanto de Assos dizia: a compaixão deve servir à razão, não ao capricho. E essa é uma lição que poucos compreendem. Vivemos em tempos em que se confunde empatia com submissão, compreensão com conivência. O bonzinho acredita que entender o outro significa aceitar tudo, até o que o fere, até o que o desrespeita. Mas o estoico sabe que a empatia verdadeira não é cega. Ela enxerga com o coração, mas decide com a razão. A empatia sem limites se transforma em porta aberta para o abuso. Quem tenta acolher tudo, acaba permitindo o que destrói. O estoico não fecha o coração, mas também não deixa que o outro entre com os pés sujos. Ele ouve com presença, mas não absorve o que não lhe pertence. Entende o sofrimento alheio, mas não se torna o depósito das dores do mundo. A diferença entre empatia e permissividade está na lucidez. A primeira nasce da compaixão, a segunda, da culpa. O bonzinho se sente responsável por consertar tudo, mesmo o que não causou. O sábio, ao contrário, compreende o limite da própria influência. Ele pode oferecer conselho, pode oferecer presença, mas sabe que o caminho de cada um é pessoal e que invadir esse espaço, mesmo por amor, é desrespeito. Empatia não é carregar.
é compreender. Não é absorver, é acolher com consciência. Quando você entende isso, começa a proteger sua energia sem se tornar frio. Começa a cuidar de si sem se tornar egoísta. Porque o verdadeiro cuidado com o outro só é possível quando há respeito por si mesmo. O estoico sabe que nem toda bondade precisa ser dócil. Às vezes, o ato mais compassivo é dizer não, com firmeza. Porque o amor verdadeiro não alimenta dependência, ele ensina autonomia. E quem aprende a amar com lucidez, liberta a si mesmo. E com o tempo, liberta o outro também. O estoico escolhe o dever, não a culpa. Marco Aurélio dizia: cumpre o que é justo, mesmo que te critiquem por isso. E é nesse ponto que muitos bonzinhos se perdem, ao confundir dever com dívida, compaixão com submissão. Vivem guiados por uma culpa silenciosa, acreditando que precisam estar sempre disponíveis, sempre dispostos, sempre abertos. Mas a culpa é uma armadilha emocional. E quem age por culpa não pratica virtude, pratica autoabandono. A culpa é o chicote que os outros usam quando percebem tua fragilidade. Ela te faz aceitar o que fere, doar o que não tens, permanecer onde tua alma já quer partir. A culpa te convence de que amar é suportar tudo e que negar um pedido é ser cruel. Mas o estoico entende: a verdadeira crueldade é mentir para si mesmo em nome da harmonia. O dever é diferente. O dever nasce da razão, não do medo. É fazer o que é certo mesmo quando é desconfortável. É dizer basta quando o limite é ultrapassado. É reconhecer que não é tua função carregar os erros, expectativas e frustrações do sábio age por dever, e o dever é silencioso. Ele não precisa ser anunciado, nem justificado. Quem vive pelo dever não busca ser entendido. Busca ser íntegro, porque a paz de agir conforme a consciência vale mais do que o alívio momentâneo de agradar alguém. A culpa paralisa, o dever liberta. A culpa te coloca nas mãos dos outros. O dever te devolve as tuas. Ser estoico é fazer o que é justo e seguir em frente, mesmo que venham críticas, mesmo que haja incompreensão, porque a alma que age com retidão dorme em paz, enquanto a que vive para agradar dorme em dívida. E é nesse silêncio do dever cumprido, e não no barulho da aprovação, que mora a serenidade dos fortes. Ser gentil não significa ser acessível a todos. Epicteto dizia: nem todos merecem acesso à tua atenção, apenas a tua humanidade. E há uma sabedoria profunda nessa distinção. Ser gentil é uma virtude. Ser acessível a todos é um esgotamento disfarçado de bondade. O bonzinho acredita que deve estar sempre disponível, responder a tudo, acolher todos, abrir as portas da alma a qualquer hora. Mas o estoico sabe: onde tudo e todos entram, a paz sai. Gentileza não é ausência de fronteiras, é agir com humanidade, sem abrir mão da própria sanidade, porque há pessoas que não querem o teu bem, querem a tua energia. Há conversas que não buscam conexão, buscam drenagem. Há presenças que não somam, apenas ocupam. O sábio entende que a bondade sem limites se transforma em fraqueza. Ser gentil com todos é possível, permitir acesso a todos, não. O estoico escolhe suas companhias com o mesmo cuidado com que o jardineiro escolhe as plantas que crescem ao lado das flores. Ele sabe que há pessoas que iluminam, e outras que sombreiam, que há trocas que fortalecem, e outras que sugam. O verdadeiro respeito começa pela seleção das presenças. Não é arrogância, é proteção da alma. É entender que a energia é sagrada, e que doar-se exige critério. O sábio oferece empatia, mas não entrega sua paz em troca de companhia. Ser gentil é um dom, ser seletivo é sabedoria. E quem aprende essa diferença nunca mais se sente culpado por fechar a porta, porque às vezes, o maior ato de amor é proteger o espaço onde mora o teu silêncio, o único lugar onde a tua força se renova. O silêncio às vezes é o ato mais sábio de defesa. Sêneca dizia: a melhor resposta ao tolo é o silêncio. E há um poder imenso nessa escolha. O bonzinho tenta sempre se explicar, justificar, provar suas intenções, e quanto mais fala, mais se enfraquece. O sábio, ao contrário, compreende que o silêncio é o escudo dos que já não precisam convencer ninguém. Há batalhas que não merecem palavra.
Há provocações que só existem para testar tua calma. E há momentos em que o maior ato de inteligência é simplesmente não reagir. O estoico não entra no jogo de quem vive do ruído. Ele observa, respira e permanece firme. Porque entende que o silêncio não é ausência de resposta, é a resposta mais alta, aquela que só o tempo traduz. Quando você silencia, o outro se revela. Aquele que te provoca se perde na própria inquietação, aquele que te julga se enxerga no próprio reflexo. O silêncio devolve ao mundo o peso que não é seu. Ele não é passividade, é domínio. Não é fuga, é estratégia. É a escolha consciente de não se rebaixar ao nível da perturbação. Sêneca sabia que discutir com quem não busca compreender é desperdiçar energia vital. Por isso, o sábio fala apenas quando a palavra pode edificar. Ele se retira não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque quem precisa se explicar o tempo todo ainda busca aprovação. Quem aprendeu a calar já conquistou liberdade. Há uma paz que só nasce quando você deixa de reagir. Quando entende que o silêncio é o território dos fortes, daqueles que já não precisam provar nada, apenas existir em equilíbrio. A verdadeira bondade é firmeza com compaixão. Marco Aurélio dizia: "Sê como a rocha contra a qual as ondas batem, e ela permanece firme." Essa é a imagem perfeita do equilíbrio entre força e ternura. O bonzinho tenta ser o mar que acolhe tudo, e por isso se desgasta. O sábio, porém, aprende a ser a rocha, presente, serena, mas inabalável. Ele compreende que a bondade sem firmeza se torna fraqueza, e a firmeza sem bondade se transforma em dureza. Ser verdadeiramente bom é permanecer gentil mesmo quando o mundo tenta te endurecer, mas sem permitir que essa gentileza seja confundida com fraqueza. É ouvir com empatia, mas responder com clareza. É perdoar sem se submeter. É compreender sem justificar o injustificável. O estoico pratica a compaixão sem perder a autoridade interior. Essa força tranquila nasce do autodomínio. Quem se conhece não precisa ser agressivo para impor respeito. O olhar sereno é mais firme do que 1000 palavras. A postura calma é mais poderosa do que qualquer defesa. O sábio entende que o equilíbrio é o verdadeiro poder. E por isso, quando é firme, não é frio. Quando é compassivo, não é vulnerável. A bondade estoica é madura. Ela não se curva por medo, nem ataca por orgulho. Apenas se mantém em coerência. E é essa coerência que impõe respeito. Porque no fim, quem vive com retidão não precisa se proteger de nada. A própria serenidade se torna escudo. Ser firme com compaixão é a arte de manter o coração aberto e a alma protegida. É oferecer luz, mas saber recuar quando o outro ainda vive na sombra. É ser humano, sem deixar de ser inteiro. Porque, como Marco Aurélio sabia, a verdadeira força não é gritar a verdade, é vivê-la em silêncio, até que o mundo perceba sozinho. A virtude estoica nunca foi sobre agradar, mas sobre agir com retidão. O bonzinho busca ser aceito, o sábio busca ser inteiro. Um se perde tentando provar que é bom. O outro apenas vive de forma que a bondade se torne evidente, sem precisar ser anunciada. Marco Aurélio dizia: "A alma calma e justa é como o universo em equilíbrio." E é exatamente essa calma que diferencia o ingênuo do virtuoso. A bondade que não conhece limite se torna fraqueza disfarçada. A justiça, quando nasce da serenidade, é a bondade amadurecida. O estoico não busca ser admirado, busca ser justo. Ele entende que o amor sem discernimento vira servidão, e que ajudar o outro não significa permitir que ele te destrua. Por isso, age com sabedoria. Oferece a mão, mas não entrega a própria alma. Musônio Rufo ensinava que a bondade verdadeira nasce do respeito próprio, e quem se respeita, inspira respeito. Aquele que se conhece não precisa ser temido nem aplaudido. Sua presença é serena, mas firme. Sua bondade é silenciosa, mas inquebrável. E é isso que o torna intocável. Ele não reage por vaidade, não cede por medo, não fere para se proteger. Apenas permanece. Ser bom, no sentido estoico, é viver alinhado com a razão, com a virtude e com a paz interior. É entender que o mundo sempre terá quem confunda tua gentileza com fraqueza, mas isso não importa.
O que importa é manter o equilíbrio, continuar justo, mesmo quando o injusto tenta te provocar, continuar compassivo, mesmo quando o ingrato tenta te ferir, porque no fim, o verdadeiro poder está em não deixar que o mal do outro te transforme em algo que você não é. O bonzinho busca aprovação, o sábio busca serenidade. E é por isso que quando o primeiro se desgasta tentando ser aceito, o segundo apenas vive, em silêncio, inteiro e em paz. Essa mensagem falou com você? Lembre-se, o estoicismo não é sobre mudar o mundo, mas sobre mudar a si mesmo até que o mundo já não te abale. Continue essa jornada. Inscreva-se, compartilhe sabedoria e fortaleça a mente e o espírito em silêncio, porque é no silêncio que o verdadeiro poder nasce.